Boa tarde, amigos. Hoje, 19 de outubro, eu dou continuidade ao vídeo último que eu fiz, que se intitulou Jesuítas da Depressão. Este será, então, Jesuítas da Depressão 2. Eu estou retomando, então, esse assunto que me fascina e aproveitando a deixa, quero reparar um erro cometido no vídeo passado, quando afirmei que o Concílio Vaticano I tinha sido convocado por Leão XIII. Na verdade, foi o Papa Pio IX que o convocou. Então, assim, atendo o aviso do meu amigo Fernando. Obrigado, Fernando. Esse tema de hoje, na vez passada, eu fiz um vídeo mais centrado numa tentativa de sumariar ou explicar o livro do Roberto de Mattei, o Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. O livro é vasto, é enorme, eu também não poderia ter a pretensão de esgotar em 20 minutos ou 25 minutos o conteúdo do livro. Então eu vou aproveitar o vídeo de hoje também para fazer alguns arremates de algo que eu deixei de contar. Então, e vou voltando e centrando o tema, sim, certamente, nos jesuítas. Os jesuítas numa perspectiva da sua história recente, uma história onde os jesuítas se inserem na nova ordem mundial, ou a nova ordem mundial se insere nos jesuítas. De qualquer modo, uma história do século XX e do século XXI. Aqui cabe sempre a pergunta, quem infiltrou quem? Né? Eu vou começar lembrando também o enorme trabalho do padre Malachi Martin, que ao escrever Windswept House, que é o livro, a obra-prima dele, um romance onde ele coloca a história numa perspectiva ficcional. Esse é o livro do Malachi Martin, somente em inglês, não existe tradução em outra língua, tanto quanto eu saiba. Muita gente me pergunta se eu encontro esse livro em português. Eu só conheço essa edição aqui em inglês, a original. Ele foi autor de outros livros, entre eles Os Jesuítas, que veio um pouco antes desse livro aqui, de 96, 97. Malachi Martin morreu em 99. Ele, ao escrever Os Jesuítas, este sim um livro histórico, um livro com fatos históricos, e no meio dele, eu não tenho esse livro, aliás, um livro muito difícil de achar, caríssimo, tem gente pedindo R$300 por esse livro. Eu tive a oportunidade de comprar anos atrás, não o fiz, e hoje eu me arrependo. Eu ainda vou tentar achar em algum sebo, aconselho os amigos a fazerem o mesmo. Deve existir, existe sim tradução em português, embora cara, a gente pode comprar no Mercado Livre, está muito caro. Existem traduções em espanhol que devem ser mais facilmente encontradas. A ideia aqui é buscar esses livros nos sebos. Quem encontrar Malachi Martin, compra toda a obra dele, porque vale a pena. Nesse livro, eu consegui apenas um excerto do primeiro capítulo, chamado Objeções Papais. Eu gostaria de ler esse excerto, porque ele vai centrar a ideia fundamental e que nos serve hoje para avaliar a atuação dos jesuítas dentro da Igreja Católica e dentro do mundo. Então, naquele tempo, escrevia assim Malachi Martin: cada papa dá um valor determinado para a estratégia dominante, para o seu papado. Ele formula muitas políticas, persegue vários objetivos, em particular, mas todas as políticas e desejos estão enquadrados dentro do alcance de sua estratégia. A Sociedade de Jesus foi estabelecida pelo papado em 1540 como uma unidade de combate à total disposição do papa. Desde o início, os jesuítas foram concebidos em um modo militar. Soldados de Cristo, a eles foram confiados dois propósitos: propagar a doutrina religiosa e a lei moral da Igreja, como proposta e ensinada pelo Papa, e que são propósitos puramente espirituais e sobrenaturais, e especificamente católicos romanos. Então aqui há duas coisas: assegurar obediência ao Papa e propagar a doutrina religiosa e a lei moral segundo a vontade do Papa. Surpreendentemente, o bastante, dado o seu mandado de sociedade, a própria estratégia papal tornou-se a cunha de separação entre os jesuítas e o papado. De fato, tornou-se a própria arena da batalha entre os dois.
Pio XII, Papa entre 1939 e 1958, achou-se em um mundo dominado por duas superpotências, uma das quais, a União Soviética, ele lançaram um anátema. Contra ela, lançaram um anátema. Sua política de pós-guerra foi de uma intratável oposição à União Soviética e ao marxismo, e de apoio à civilização ocidental centrada na Europa e protegida pelos Estados Unidos da América. João XXIII, Papa de 1958 a 1963, estava convencido de que uma política de, aspas, janelas abertas e campos abertos induziria outros, incluindo aí os sovietes, a refazer suas próprias atitudes e políticas. O Papa João diminuiu tantas barreiras entre a Igreja e o mundo, incluindo a União Soviética, quanto pôde, durante o seu curto papado. Ele chegou ao ponto de garantir imunidade aos ataques da União Soviética à Igreja. Uma surpreendente mudança das atitudes papais, então. Foi um grande jogo, o que só podia dar certo se reinasse ali a boa vontade entre os opostos. O jogo fracassou. Perto de morrer, o Papa João, realista como um camponês, como ele era, percebeu que sua abertura foi um fracasso e que ele tinha dado vantagem para homens de espírito menor. O Papa Paulo VI, Papa entre 1963 e 1978, cego às deficiências da política de João XXIII, ainda a refinou. A Santa Sé tornou-se nada menos do que um tribunal de queixosos comunistas, pedindo favores em bases diplomáticas, praticando a arte de dobrar os joelhos em favor de mais e mais concessões e até fazendo engodos e enganos, o que admitidamente aconteceu no caso do cardeal Mindszenty, que ele perdeu a proteção papal. Isso Paulo VI fez para agradar os sovietes e ao comunista fantoche János Kadar. Em tudo isso, Paulo VI, pessoalmente o mais gentil dos papas, nos tempos modernos, pelo menos, irresponsavelmente comprometeu sua autoridade papal. Sua grande estratégia para a sua igreja foi tomada e prostituída pelos outros, reduzindo a uma impotência que foi cicatrizando-se nos anos finais de sua doença até a sua morte em 6 de agosto de 1978. Ainda, foi Paulo VI que, bem no final do seu papado, percebeu que a dupla tarefa da Sociedade de Jesus tinha mudado. Sob seu pontificado, um extenso dossiê acerca da sociedade estava compilado, já estava pronto. Por ora, é suficiente dizer que o conteúdo do dossiê era muito danoso aos jesuítas. Era um retrato da ordem, que, como uma biruta de aeroporto, mudara com a direção do vento. Para os jesuítas, o papado não mais tinha a primazia da posição. O objetivo corporativo da sociedade agora centrava-se em si mesma e a igreja ficava à sua disposição para uma mudança radical e puramente sociopolítica, sem referência à estratégia papal e, mais ainda, contrária à estratégia política e aos atos e desejos e intenções do Papa Paulo VI. Paulo VI alarmou-se mais do que nunca pelo modo como os membros da Sociedade de Jesus se comportavam e tentou parar o fluxo dos eventos. Ele encontrou-se com o chefe da ordem, padre Pedro Arrupe, várias vezes. Muitos desses encontros foram tempestuosos. Mais de uma vez ele pediu a renúncia de Pedro Arrupe. De uma maneira ou de outra, Pedro Arrupe sobreviveu aos ataques do Papa. Paulo VI insistia que Arrupe levasse aos seus jesuítas, aspas, nossa exigência é que eles permaneçam leais ao Papa. Arrupe e seus assistentes em Roma preparavam-se para uma importante Assembleia Internacional da Ordem, a Congregação Geral. Assim, ganhava tempo. Paulo VI, na sua fraqueza, não teve outro remédio senão esperar. Na 32ª Congregação Geral,
que durou 96 dias e que se estendeu de 1974 até 1975, Paulo VI fez a última e ineficaz tentativa de fazer um acordo. Sua iniciativa encontrou total incompreensão e teimosia por parte dos jesuítas e até foi duramente criticado por eles. Simplesmente, eles não se entendiam. Os jesuítas não obedeciam Paulo VI, ele estava fraco demais. O cardeal Albino Luciani, de Veneza, foi eleito em agosto de 1978. Mesmo antes disso, em 26 de agosto de 1978. Mesmo antes de se tornar papa, ele já tinha uma ideia muito desfavorável dos jesuítas. E os jesuítas o tinham na mesma medida. Logo, logo, os jesuítas acertaram as coisas. Aqui uma frase enigmática do padre Malachi Martin. Logo, logo, os jesuítas acertaram as coisas. João Paulo I viveu somente 33 dias. Morreu misteriosamente, depois de ter feito uma refeição frugal de noite com 2 companheiros, depois de ter ido se recolhido aos seus aposentos, foi encontrado morto, gelado, sem pulso. A sua morte foi diagnosticada como infarto do miocárdio. Ele não tinha nenhuma doença. O médico que o atendia em Veneza se mandou para Roma, levou quase 5, 6 horas naquela viagem. Quando ele chegou, já viu o atestado, o pessoal que embalsamava corpos já estava presente, e o cardeal Casaroli, o terrível Casaroli, Agostino Casaroli, o homem da Ostpolitik, o homem da política externa do Vaticano, mandou recolher todos os pertences pessoais do João Paulo I, seus óculos, seus chinelos, seus apontamentos. O quarto foi selado, lacrado, ninguém mais colocou os pés lá e rapidamente providenciaram o enterro. Ele foi enterrado em 3 caixões, um deles de chumbo. Não foi feita autópsia nenhuma, o que levantou suspeitas de que ele tivesse sido assassinado. Existe um livro de David Yallop, se não me engano, que trata desse assunto. O David Yallop ele foca no problema do Banco do Vaticano, na máfia dos banqueiros que operavam dentro do Vaticano, como sendo os causadores, os responsáveis pela morte de João Paulo I. Ele não fala nos jesuítas. Mas o padre Malachi Martin, nesse livro, com essa frase, logo, logo os jesuítas acertaram as coisas, uma frase enigmática, deixa a bola no ar. Continuando. O padre Vincent O'Keeffe, aliás, falecido no ano passado, vejam seus vídeos no YouTube. Vale a pena ver os vídeos. Ainda ontem eu os vi. Não há tradução em inglês, não há tradução do inglês para português, nem legendas. Mas ele é uma testemunha fantástica e conviveu com Pedro Arrupe durante 15 anos. Ele foi o mais proeminente dos 4 assistentes de Arrupe e aquele que estava cotado para substituir Pedro Arrupe. Esse padre, que foi reitor da Universidade de Fordham, Nova York, a maior universidade jesuíta do leste, ele contou a um jornal holandês que publicou a matéria que o novo Papa, isto é, João Paulo I, deveria reconsiderar o banimento do aborto, da homossexualidade e do sacerdócio estrito para homens por parte da Igreja. Ele disse isso. O Papa João Paulo I ficou sabendo dessa publicação, ficou vermelho de indignação. A entrevista, como eu disse, foi publicada, tornou-se pública, então, e o Papa ficou sabendo através da imprensa isso. Isso era mais do que uma contenda, era uma afirmação de que a Sociedade de Jesus sabia melhor do que o Papa que moral a Igreja tinha que praticar e pregar. Era a declaração que a Sociedade de Jesus tinha a autoridade para falar, isto é, era uma direta apropriação da autoridade que pertencia exclusivamente ao papado. João Paulo I convocou o Arrupe e exigiu uma explicação. Arrupe, humildemente, como era o seu feitio, ele era um homem muito humilde na frente dos papas, e ele se vergava todo, se humilhava todo, ficava menor do que já era fisicamente. Prometeu examinar a matéria toda. João Paulo I, o Papa Sorriso, como ele era chamado, conhecia esse manuscrito, dossiê, do tempo do Paulo VI, e com a ajuda do velho padre jesuíta confessor Paulo Dessa, também confessor de Paulo VI, escreveu um duro discurso.
ele planejava entregar o papel na Assembleia dos Líderes Jesuítas. Morreu antes disso. Vale lembrar que Pedro Arrupe teve um derrame, isso foi em 78. 3 anos depois, no dia 7 de agosto de 81, Pedro Arrupe, quando voltava do Japão, ainda no aeroporto de Fiumicino, em Roma, teve um AVC devastador. Ele perdeu os movimentos completos do lado direito, ficou afásico, não pôde falar, conseguia falar algumas poucas palavras. Isso dias e dias depois. Mais tarde, anos depois, ele conseguia escrever muito mal com a mão esquerda. Ele estava, logicamente, fisicamente incapacitado para continuar na função de geral dos jesuítas. Em 81, cogitou-se, então, da sua substituição. Esse padre Vincent Kiff, reitor de Fordham, era a bola da vez, era o cara indicado pelos jesuítas. Ele seria o sucessor de Pedro Arrupe. E com aquelas ideias, pró-homossexualismo, pró-aborto, fim do celibato clerical. Isso era uma bandeira jesuíta naquele tempo, já em 81. Mas o João Paulo II deu uma dura, endureceu a parada, fez nomear o próprio Paulo Dessa, já velho, bem velho, praticamente cego, bispo lá de Veneza, como novo substituto, seria o vigário-geral substituto, até que os jesuítas fizessem a sua congregação e elegessem um novo Papa Negro. Esse Paulo Dessa estava tão velho e cego que o João Paulo II teve que nomear um outro auxiliar. E esses dois é que tocaram o barco jesuíta durante algum tempo. E estava estabelecida a guerra. Então, como vimos, ao longo dos anos, a partir dos anos 70, a partir da metade do papado de Paulo VI, os jesuítas conseguiram uma grande penetração e um domínio sobre a própria igreja, destruir a autoridade papal, passaram por cima dela. O que fizeram os jesuítas? O que eles sabem fazer? Os jesuítas do século XX se caracterizam por serem comunistas. Não existe outra palavra. Teologia da libertação, que nós conhecemos bem na América Latina, é apenas uma faceta. Existe uma outra faceta, talvez até mais importante, que é a atuação jesuíta na educação dos americanos. O ataque jesuíta às universidades protestantes. Aqui, nós temos que pensar como protestantes para podermos entender isso. No mindset católico, na maneira de ver do católico, o jesuíta não tem esse potencial maligno todo. Mas para um protestante, ele é o próprio carrasco. Ele é Lúcifer mesmo. E os jesuítas não escondem sua predileção pela estrela da manhã, que eles, de uma maneira muito elaborada, identificam com Nossa Senhora. Existe uma Nossa Senhora na visão interna jesuítica, não na visão geral do mundo católico a partir dos jesuítas, vamos deixar bem claro. Existe uma visão interna, de um círculo interno, que é muito esotérico e tem essas pendências, essas predileções por Lúcifer. Não é exatamente Satanás, embora a turminha braba com que os jesuítas andam, a turminha da Nova Ordem Mundial, a turma lá da Caveira e dos Ossos, dos Bush, lá da Universidade de Yale, e outros cavaleirinhos da Ordem de Malta, cavaleiros da Ordem de Colombo, essa gente gosta de uma missa negra, etc. No livro do Malek Morning, aliás, o livro começa com a descrição de um sacrifício, 2 sacrifícios feitos simultaneamente, logo, na primeira semana, os primeiros dias do papado de Paulo VI, na Capela Paulina. Uma capela assim que tem uma história um tanto tenebrosa dentro da Igreja Católica. Segundo Malachi Martin, houve um sacrifício duplo. Nos Estados Unidos, em Charleston, a terra do grande maçônico Albert Pike, uma criança foi sacrificada. Essa criança não morreu. Ela teria sobrevivido ao sacrifício de ordem sexual, como costumam ser as missas satânicas. E, simultaneamente, era celebrado por eminentes
líderes da Igreja Católica, nessa Capela Paulina, na mesma hora, assim, sincronizado pelo relógio, por telefone, houve também uma cerimônia de entronização de Satanás. Neste caso, Lúcifer. Eu não vou entrar em detalhes aqui na diferença entre Satanás e Lúcifer. A nós todos, isso parece o mesmo diabo. Mas há umas diferenças sutis, de modo que a gente sabe da história da igreja que Lúcifer não tinha essa conotação de Satanás, até o século XV, mais ou menos, 1400 e pouco, a igreja parou de falar nisto. E aí sim, daí em diante, a história de Satanás e de Lúcifer. Lúcifer é identificado a Satanás, especialmente a partir de um livro de Milton, né? Isso no século XVII, 1609, se não me engano, na Inglaterra, quando a palavra Lúcifer fica popular no mundo, a partir desse livro, a partir da literatura, uma literatura mundana, do grande escritor inglês. Esse sacrifício, esse Lúcifer dos jesuítas, que nas rodas internas, nos círculos internos da ordem, como de outras ordens pode ser também, se equivale a Nossa Senhora, é comentado nesse livro. Isso faz parte de todos os discursos contrários aos jesuítas, principalmente dos discursos dos protestantes, que não têm nenhuma afeição por Nossa Senhora e estão se lixando para os santos da Igreja Católica. O protestante pensa de uma maneira diferente. Mas eles também estão em condições de saber mais sobre o jesuíta do que nós, brasileiros, latino-americanos, de cultura católica, sabemos sobre os jesuítas. Para nós, eles são educadores espetaculares. Eles são educadores espetaculares, mas eles eles fazem confissões, eles são conselheiros, e de príncipes, de reis, de governos modernos, inclusive nos nossos tempos. A ordem jesuíta, vou voltar a dizer isso, até para surpresa de alguns amigos, a ordem jesuíta comanda hoje o Opus Dei. O Opus Dei foi uma ordem fundada pelo Escrivá, o espanhol, em 1928, e tinha uma conotação fascista católica mesmo. Vamos dizer claramente, fascista católica mesmo. Era uma arma que Franco usava na sua luta terrível contra os comunistas, e com motivo bastante, porque os comunistas aprontaram naquela revolução, naquela guerra civil espanhola, é uma coisa fora do normal. Existem vídeos, fotos de corpos de freiras sendo desenterrados, jogados na calçada. Os comunistas fizeram de tudo contra a igreja. Franco teve que se socorrer de uma milícia muito parecida com os jesuítas, que dava obediência somente ao Papa, também o Opus Dei era referenciado ao Papa, assim como os jesuítas são, ou deviam ser, mas era eficiente o Opus Dei criado naquele instante. Então era uma organização de direita, digamos, do ponto de vista ideológico, fascistona, usava os métodos fascistas, e absolutamente católica, isto é, não queria saber de comunistas. Esses são os anos 20, são os anos 30, são os anos 40. São os anos dos papas Pio XI e o XII, especialmente. Mas as coisas mudaram, como eu mostrei aqui naquele primeiro capítulo do Os Jesuítas, do Malachi Marnin. Ali Malachi Marnin mostra claramente que os jesuítas não são mais aqueles. Eles não obedecem mais papa e eles estão interessados numa ordem sociopolítica, sociopolítico-econômica. Em outras palavras, comunismo. Hoje, voltando, lembrando o Papa Francisco, que tem o mesmo discurso, ele chama a teologia do povo, mas isso é eu já disse no vídeo anterior, isso é uma nova língua. Não existe essa teologia do povo sem que por trás dela, por baixo dela, não exista a teologia da libertação. É a mesma ideia marxista, é a mesma ideia revolucionária. Ela está na boca desse Papa, sim. E isto foi condenado numa homilia e num documento da Igreja, feito por Ratzinger, quando era ainda cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Foi feito esse aviso num documento onde expressamente
eu não estou tentando achar aqui, agora não tem como pegar isso. É fácil de consultar, isso está inclusive em português. É um documento de 1984, quando Ratzinger faz algumas declarações acerca da teologia da libertação. E ali, depois de explicar o que é a teologia da libertação, identificando-a como uma luta revolucionária de classes marxista-leninista, ele fala na teologia do povo e a condena igualmente. Então, o Papa Francisco, que tem esse discurso de teologia do povo, quem é que ele pensa que ele está enganando? Ele não pode enganar muita gente quando a gente olha o texto do Ratzinger de 84. As coisas evoluíram na igreja. Eu sou partidário da ideia que o Ratzinger foi obrigado a renunciar e hoje curte uma cadeiazinha obsequiosa e confortável em Castel Gandolfo. Foi mandado calar a boca e ficar bem quieto. Porque a ideia da igreja hoje, na mão desse jesuíta, Francisco, é exatamente aquilo que Pedro Arrupe tinha, aquilo que o padre Vincent O'Keeffe indecentemente propôs ao João Paulo I. Gays, homossexualismo, toda a agenda gay, adoção gay, casamentos gays, aborto. Na época se falava, nos anos 70, era a pílula anticoncepcional, as maneiras anticoncepcionais, assombrava a igreja. Mas isso já está para lá de superado. Hoje a guerra está em outro nível. Chegamos ao ponto em que a igreja já namora com a ideia do aborto, pelas palavras de João, do Papa Francisco, não são as minhas palavras. Quando ele diz, quem sou eu para julgar um homossexual, ele está fazendo referência a um voto jesuíta. Uma das primeiras regras jesuítas é não julgar. Então quem sou eu para julgar, é o que se espera de um jesuíta. Não é o que se esperava de um papa, mas as coisas agora mudaram. Hoje o jesuíta é o papa. O jesuíta deve obediência ao papa. Bergoglio deve obediência a ele mesmo e aos seus companheiros. A igreja se transfigurou de uma maneira absoluta. Continuo afirmando que Ratzinger foi obrigado a renunciar, não partiu dele. É mentira aquela história da saúde frágil dele. Assim também como a renúncia de Covenbach em 2008, abrindo caminho para o Adolfo Nicolas Pachon, o novo geral jesuíta atual, de maneira que nós temos 3 papas negros, o Papa Negro Branco, Papa Xadrez, que é o Francisco, o Covenbach, que mora no Líbano, voltou lá onde ele foi professor durante 20 e tantos anos, na Universidade de St. Joseph, Universidade Jesuíta no Líbano, sob proteção dos xiitas do Hezbollah, diga-se de passagem, e Adolfo Nicolas Pachon, os 3 jesuítas, e mais um papa, transformado em papa emérito, aposentado antes do tempo. Eu acho que essa é a vitória final dos jesuítas. Malachi Martin perdeu essa. Ele morreu em 99, ele não viveu para ver isso. Eu imagino que livro ele não faria, talvez ele até usasse o nome Jesuítas da Depressão. Talvez ele chegasse muito perto dessa minha maldade nas palavras aqui, porque ele já tinha visto isso, como padre jesuíta, como alguém que conviveu com gente desse tipo. Ele viu do que ia dar o Concílio Vaticano II, aquele ecumenismo do cardeal Agostinho Bea, que era um jesuíta ao qual ele prestava obediência, ele era secretário, ele foi secretário do Agostinho Bea. Agostinho Bea é o campeão do ecumenismo, né? Assim como o cardeal Suenens, da Bélgica. Belgas e holandeses e franceses tiveram um papel devastador dentro do Concílio Vaticano II. Pois bem, naquele tempo ele já via isso, já denunciava isso, como a gente vê nos livros dele. Em 1990, me lembro agora do Nivaldo Cordeiro, que uns anos atrás, 2005, se não me engano, 2008, acho que 2008, ele fez vídeos sobre o Malachi Martin, mostrando como ele também não sabia, o Nivaldo não sabia na época, o que eram os jesuítas, porque ele tinha a visão católica dos jesuítas, aquela visão benevolente do educador, do grande mestre escola, quando eles são muito mais e piores do que isso, ao influenciar decisivamente o pensamento de milhões de pessoas, de desvirtuar a doutrina católica, né, para agendas satânicas, luciferinas,
sacanagem pura, paganismo. Eles estão nessa. Jesuítas são isso. Os católicos que estão me vendo devem entender, eu vou repetir, já falei essa frase, mas vou dizer de novo. Se a gente parar um segundo de ser católico e pensar como um protestante, a gente vai entender rapidamente os jesuítas. Faço isso por um minuto, volto a ser católicos. Nunca mais serão os mesmos católicos de sempre. Haverá algo profundamente errado, profundamente inconsistente, profundamente dissonante. Uma dissonância cognitiva forte se estabelecerá depois que nós todos souberem o que são os jesuítas, qual é o papel deles dentro da igreja. Isto agora esperaremos para ver o que se desenrolará dentro da igreja. Eu estou muito pessimista quanto a isso. Era o meu recado que eu tinha para dar hoje. Muito obrigado.